Muita gente reclama da Nintendo, fala que a Nintendo é mercenária, blá blá blá, Nintendo isso, Nintendo aquilo. E muitas vezes não tá sendo uma mentira não, porque a Nintendo realmente tryharda bastante. Pra você ver, né? A Nintendo nessa geração do Switch tá lançando a maior parte dos jogos que eles lançaram pro Wii U, como se o Wii U tivesse sido um grande fracasso de vendas, mas os jogos eles fossem bons. E agora que eles têm uma plataforma muito maior, né, que é o Switch, que vendeu pra caramba, eles podem vender esses jogos ou pelo menos mostrar para essas pessoas que esses jogos existiram. Essa ideia de fazer remaster surgiu originalmente com a Sony, né, e o PlayStation, porque a Sony dizia que poucas pessoas tiveram o PlayStation 3, poucas pessoas puderam comprar ele, e que como a maior parte dos jogadores não pôde jogar os clássicos daquela época, eles resolveram refazer esses jogos ou fazer remasters para lançar esses jogos para outro console e vender eles duas vezes. Que eu acho bem ridículo para falar a verdade, porque imagina só, você tem um jogo e aí você, mesmo que seja digital, você pega, compra ele, paga US$ 60 e aí de repente os caras resolvem lançar esse mesmo jogo para outro console, só que com os gráficos um pouquinho melhorados, que muitas vezes não justifica o preço completo. Mas eles não estão nem aí, eles fazem isso e vende pra caramba, e não importa a situação, sempre vai ter pessoas para comprar esses jogos e principalmente para passar pano por isso, né? E no caso, a Nintendo ela tem feito muito isso. A Nintendo ela tem feito muito isso, de pegar um jogo que é antigo pra caramba e revender esse jogo, colocar ele numa capinha nova, mais bonitinha e coisa do tipo. Mas, sendo bem sincero pra vocês, esses jogos eles valem a pena, eu acho, saca? E eu sei que pode ser uma questão mais pessoal minha de falar isso, por exemplo, da Nintendo pegar o Mario, por exemplo, antigo e colocar ele num pacote com três Marios diferentes e vender por US$ 60, sabe? Isso que pra gente sai por R$ 299, né? Claro, bem mais caro. E é bem surpreendente você pensar, pô, comprei aqui o Mario 64 por esse preço, sendo que é só o Mario 64, todo mundo já cansou de jogar esse jogo. É só o Mario Sunshine, todo mundo já cansou de jogar esse jogo, ou Mario Galaxy. Mas sei lá, às vezes eu penso, cara, que tipo, o tempo vai avançando e muitas vezes a gente vai morrendo, saca? Eu não sei se você consegue captar a minha mensagem, mas as pessoas que jogavam Nintendo antigamente, na época do Mario 64, elas não estão mais por aqui. Elas já foram embora. Elas estão jogando outra coisa, elas estão, sei lá, trabalhando. Muitas vezes as pessoas elas têm que abandonar os seus hobbies para fazer faculdade, ou até mesmo porque elas são obrigadas a trabalhar e ganhar dinheiro para sustentar suas famílias. E muitas vezes aquele hobby que a gente tinha quando a gente era criança, que a gente gostava tanto, não faz mais sentido hoje, sabe? E é muito triste que isso aconteça. E eu tenho sentido um pouco isso em relação a mim, sabe? Às vezes eu olho pra minha trajetória de vida e eu vejo que eu também dei uma parada com os jogos, sabe? Que eu também tive que me afastar. Agora eu tô de volta porque isso se tornou meu trabalho full time, sabe? Antigamente eu jogava muito, eu gostava muito de videogame. Videogame era minha vida, literalmente era minha vida. Mas aí eu tive que parar pra fazer faculdade, eu tive que parar pra trabalhar. E eu não tava feliz, porque eu realmente gosto de jogar, eu gosto de me divertir, eu gosto de ouvir histórias e eu gosto mais ainda de contar histórias. E poder trabalhar com isso, contando histórias e fazendo esse conteúdo que eu faço todos os dias, muitas pessoas acham que isso é terrível, que isso é desgastante, que isso é chato, mas eu realmente trato isso como um grande privilégio, porque eu realmente gosto muito de fazer isso, eu realmente amo muito poder estar aqui todos os dias, sabe? E pra mim foi bem difícil voltar e pegar esses jogos, saca? Então, tipo, comprar o Mario 3D, não sei o que lá, que veio com vários jogos do Mario que todo mundo já jogou, pra mim foi algo novo, porque na época que esses jogos foram lançados eu não podia comprar eles, porque eles eram caros, e também não podia jogar eles, porque eram jogos que estavam no momento e eu não tinha tempo pra jogar. O Mario Galaxy é um exemplo perfeito disso. E cara, que jogo incrível que eu perdi. Mano, sério, vou falar pra vocês, nesse ano de 2020, que foi um ano péssimo pra todo mundo, foi um ano que eu fiquei muito tiltado, foi um ano que me fez muito mal. E eu tive que parar de trabalhar, eu tive que parar de fazer tudo que eu tava fazendo, porque senão eu ia explodir, eu ia ficar maluco. E foi no Mario que eu consegui encontrar, saca? Tipo, um momento de felicidade, um momento de luz naquele ano que foi um ano terrível, sabe? Pra mim foi jogar Mario Odyssey, que, cara, mano, que jogo lindo, cara. Sabe? É como se você estivesse fazendo um cafuné no seu coração, o Mario Odyssey. O Mario Odyssey realmente é um jogo
lindo, é um jogo bonito, é um jogo bem feito, é um jogo mágico, é um jogo leve, é um jogo que me fez, me mostrou, me fez gostar, me fez reapaixonar pelos jogos, sabe? Me fez querer jogar o jogo não pra terminar ele rápido, pra ver a história rápido, porque hoje em dia os jogos são isso, né? Você entra num jogo que tem 48 horas, mas você quer simplesmente terminar ele o mais rápido possível, pra você ficar com ele no perfil, pra você ganhar um achievement, pra você platinar, ou simplesmente, né, porque você quer ver a história dele. E muitas vezes a gente nem joga o jogo, a gente só vê a história no YouTube, né? Mas o Mario Odyssey me fez querer jogar, me fez querer terminar, me fez querer completar, me fez querer experimentar, porque é um jogo completo, é um jogo que é feito baseado nisso. E antigamente eu tava fazendo jogos muito rápido, eu tava avançando muito rápido, não tava me divertindo mais com esses jogos, sabe? E isso me fez pensar, cara, tipo, aonde foi que eu me perdi? Onde foi que isso se tornou um negócio de velocidade e não de aproveitamento, sabe? E olha que eu faço vídeos falando sobre filosofia, sobre Ma, né? Que é o espaço neutro que existe entre as coisas. E mesmo fazendo esses conteúdos e pensando nessas coisas, eu nunca pensei que isso poderia estar acontecendo comigo com os jogos de videogame. Mas estava. Porque pra mim um jogo não era mais uma experiência, mas ele tinha que render. Eu tinha que ganhar elo, eu tinha que ganhar pontuação, eu tinha que fazer alguma coisa. E foi o Mario que me mostrou isso, saca? Que me fez resgatar esse sentimento. Então, pode falar que é R$ 300 ou qualquer coisa, mas, mano, jogos arte, assim, eu acho que são poucas as produtoras que fazem. E a Nintendo é uma dessas produtoras que fazem jogo arte. E sendo bem sincero, se a Nintendo relança ou lança de novo os jogos dela, isso não importa, porque mais pessoas vão ter oportunidade de jogar e jogar novamente esses jogos, coisa que eu não teria tido oportunidade, por exemplo, se eles não tivessem relançado o Mario 3D lá pra mim poder jogar o Mario Sunshine, que foi um jogo que me deixou com muita raiva, inclusive, ou o Mario Galaxy, que, mano, outro jogo que foi um bom cafuné no coração, viu? Esses jogos realmente são muito bonitos, são jogos divertidos, são jogos que têm um significado maior, sabe? E eu acho legal poder mostrar isso não só pra gente que abandonou os jogos porque a gente teve que viver uma vida, mas também para as pessoas que simplesmente estão aí nessas gerações que não tiveram a oportunidade de jogar esses jogos nos seus lançamentos, sabe? E eu acho que a imensa maioria é meio que assim, né? E, tipo, é meio triste pensar que às vezes você é viciado e beleza, mas a maior parte das pessoas já abandonou, a maior parte das pessoas já tá fazendo outras coisas, né? Ou se perdeu também, que nem aconteceu comigo, sabe? Então, nesse caso, eu concordo. A Nintendo é meio mercenária nessas coisas que ela faz, mas pelo menos ela não perde a sua essência de games, ela não perde os seus jogos incríveis que ela lança geralmente quando estão prontos, né? Que a Nintendo demora muito tempo para fazer os seus games. E embora as monetizações delas sejam meio questionáveis, pelo menos os jogos são muito bons. E agora eu tô jogando Mario 3D, que eu nunca tinha jogado também, e mano, outro jogo maravilhoso, um jogo que me faz pensar, me faz sentir bem, me faz lembrar que os jogos, eles não são coisas pra gente passar raiva, pra gente se xingar, pra gente se odiar, mas é pra gente se amar. E eu acho que nunca vi jogos que transmitem tanto amor, saca? Quanto esses jogos da Nintendo. Tipo, não são os únicos, obviamente. Tem vários jogos que transmitem amor. Mas são coisas tão, sei lá, bonitas, saca? Como se fosse um abraço carinhoso. E isso é muito legal. Bom, infelizmente por R$ 300, né? Mas de qualquer maneira, aqui no Brasil talvez seja difícil pra gente, porque Brasil é Brasil, né? Mas lá fora os preços dela estão no mercado, né? Nintendo não sai cobrando 70 pila enquanto a Sony cobra 50 e a Microsoft 40, né? Eu acho que a Nintendo, ela precisa evoluir, ela precisa avançar no tempo, sabe? A Nintendo ficou perdida. Ela não atualizou as tecnologias dela, não atualizou as práticas de marketing deles, e muitas vezes os jogos deles têm coisas muito antigas, ideias muito apagadas, mas mesmo assim, cara, tipo, sendo feito com o coração, eu acho que isso é o que importa pra ser especial. Ao contrário, por exemplo, do Cyberpunk, que sei. Tá, não vamos ficar metendo pau no Cyberpunk nesse vídeo, mas de qualquer maneira, é isso que eu tava pensando aqui hoje, saca? E bom, tô jogando ainda o Mario 3D e tá sendo uma experiência bem legal. Tanto ele quanto o Bowser Fury, né, que é novo. E eu espero que vocês tenham uma mente mais aberta, porque eu sei que muita gente reclama muito, mas joga pouco. E eu acho que esse é o ponto, essa é a reflexão de hoje, sabe?
A gente tá focado demais nas coisas ruins e tá deixando passar tantas coisas boas e maravilhosas, sabe? Em vez da gente pegar e se tornar ista e se fechar pra uma plataforma ou outra, por que a gente não experimenta o melhor que cada uma tem pra oferecer, né? Infelizmente, né, jogos se tornaram algo muito caro e hoje em dia são poucas as pessoas que podem comprar e são poucas as pessoas que vão poder jogar. Essa provavelmente vai ser a geração que os brasileiros vão ficar mais distantes, porque não dá. A Sony vendendo jogo a 370 e a Nintendo a 299, só a Microsoft vai continuar com o seu Game Pass mesmo. Mas, bom, não quer dizer que os jogos da Microsoft sejam ruins ou sem coração, mas eu gostaria que mais pessoas pudessem ter esse tempo feliz, saca? Com os jogos que eu venho tendo ultimamente. Porque realmente é um negócio maravilhoso e faz a gente pensar, sabe? Tipo, que os nossos problemas não são tão problemáticos assim quanto a gente imagina, sabe? Inclusive, eu tive uma vida muito difícil, saca? E ainda bem que eu encontrei nos jogos, né, esse amor pra poder ter esse amor que eu sempre busquei e poder transmitir esse amor pra vocês de certa forma. Bom, de qualquer maneira, esse aqui é o meu canal, que eu ia falar aquela frase do Digo de final de vídeo, sabe? Esse aqui é o meu canal de opinião, mas eu não sei sobre o que é o meu canal ainda. Bom, um dia a gente descobre. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.